Boa noite. Então vamos dando início para mais uma transmissão. Essa noite é o nosso companheiro, o Alberto Morgado Júnior, que preparou para nós a exposição dessa noite. A palestra dele vai falar sobre como ser espírita com nossos idosos. Então, para a gente poder iniciar, eu vou fazer a leitura de um livro e vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos todos nesse momento, né? Fazendo uma respiração profunda, acalmando, serenando a mente, vamos chegando. Que todos que estão entrando, eu desejo uma boa noite. E vamos então, quem quiser pode ir fechando seus olhos, já pode ir preparando um copo d'água para que possa ser fluidificado, porque nós estamos tendo todo o amparo dos espíritos amigos, mesmo cada um estando em seus lares. Nos dias difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas, sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que dependesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. É do livro Chico Xavier Pede Licença, né, pelo Francisco Cândido Xavier, são espíritos diversos. Então vamos agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho. Tantos motivos que cada um de nós tem para poder ser grato, agradecendo por nós termos a tecnologia, a internet, que permite que a gente possa estar conectado nesse instante. Vamos agradecendo, enchendo o nosso coração de gratidão, de amor, de paz, de calma, e rogando a Deus que possamos ter nesses próximos minutos momentos de paz, de alento,
que as palavras possam nos trazer luz, alento, nos auxiliar nesse momento pelo qual todos nós estamos passando, cada um com as suas questões, com as suas formas de sentir e de agir nesse momento, que todos nós possamos receber o amparo do Pai e que tudo então possa transcorrer em paz e harmonia. Então, nessa noite, né, o Beto, carinhosamente, né, a gente chama ele de Beto, ele preparou para nós um estudo e então agora vamos ouvir o que ele tem para poder nos falar. Uma boa palestra para todos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. No momento tão difícil de quarentena, é bom saber que a gente tem um espaço assim para contar uns com os outros, para conversar, trocar experiências, um confortar o outro, na é verdade. Então, estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje, e principalmente para conversar sobre um tema que está no momento, né, na pauta. E eu acho que nunca a gente conversou tanto sobre isso como a gente tem conversado agora, né? Que é sobre os nossos velhinhos, né? Sobre os nossos idosos. Por que a gente não pensa sobre os idosos? Por que a gente não conversa sobre os idosos? Essa é uma das questões que a gente vai levantar hoje. Então, parece que às vezes a gente está esperando uma fase, um momento, né, mais difícil para começar a refletir sobre coisas que antes a gente não refletia, né? Então, e olha que os idosos são grupos que compõem as nossas afetividades, que compõem grande parte da nossa sociedade, e mesmo assim nós não refletimos sobre. Né? Então, qual que é a importância de pensar sobre os idosos? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, o nosso tema é esse aqui, né? Como ser espíritas com os nossos idosos. Mas eu acho que vai além disso, né? Vai muito além disso. A gente pode pensar como é ser cristão com os nossos idosos. E eu acho que a gente ainda pode ir além, né? Como ser humano com os nossos idosos. Toda essa fase, né, do Covid-19 que está fazendo a gente repensar as nossas relações, o isolamento, a importância de estar com os outros, faz a gente repensar também o que é ser humano, né? E as relações afetivas, estar em contato com o outro faz parte da nossa relação, faz parte do que é ser humano. Então, vamos refletir isso sobre a perspectiva desse grupo, né, que é um grupo de risco, e é por isso que está tanto hoje na mídia, né, na pauta, essa reflexão sobre a terceira idade. Bom, vamos lá. Eu trouxe para a gente começar a nossa conversa alguns dados dos idosos aqui no Brasil. A gente vai ver que alguns dados ao longo da nossa conversa vai assustar a gente um pouquinho quando a gente pensa na terceira idade, né? E isso vai assustar a gente porque a gente tem familiares nesse grupo, né? E aí você pensa, puxa vida, eu nunca tinha pensado como é a vida dessa pessoa, né? Que eu tenho um amor, que eu tenho uma relação, e eu não penso sobre isso. Como é a vida dessa pessoa? Bom, para a gente começar, né? Atualmente, 17% da população brasileira é composta de idosos. Isso dá entre 29 e 31 milhões de habitantes. É muita gente, né? Se a gente pensar 31 milhões de habitantes, são 10 uruguais de uma população só de idosos. Então, é bastante gente. E todas essas pessoas estão incluídas no grupo de risco, né? Então, a gente precisa pensar qual que é o impacto de uma doença que é tão grave para os idosos e que está né, prestes a atingir 31 milhões de habitantes do nosso país, né? 31 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de pessoas acima de 60 anos. Então, isso é muito perigoso, né? Isso quer dizer também que nós somos um país que está envelhecendo, né? A gente precisa refletir isso, porque nós também daqui a pouco vamos estar inclusos dentro desse grupo, não é verdade? E olha esse dado, que reflexão que traz, né? Apenas 4,6% dos idosos hoje no Brasil possuem todo necessário para ter uma terceira idade saudável, com qualidade de vida. E aí você pode pensar assim, não, esse dado está errado, né? Muito pouco. Mas aqui está sendo levado em consideração o conjunto de alimentação correta, acesso a lazer, acesso à atividade física,
relação afetiva, né? Até isso é contado, né? Esse idoso, ele tem familiares que o visitam, ele tem familiares que vai até a casa dele, ou que ele possa ir até a casa do filho, do neto, ele tem uma relação saudável com a sociedade, tudo isso é levado em consideração. E quando você vê que apenas 4,6% dos idosos no Brasil hoje têm acesso a tudo que é necessário para ter uma vida saudável, a gente pensa, né, será que os nossos idosos, eles também estão inclusos nesse pequeno grupo aí que tem tudo necessário, ou está faltando alguma coisa? Né? É bom a gente pensar sobre isso. Olha que interessante, em 2055, os idosos serão mais numerosos que a população, maior que a população de 0 a 29 anos. Né? Então vai ter mais idosos do que jovens no Brasil. E aí até eu me incluo nisso, porque em 2055 eu vou estar dentro desse grupo também. A gente tem que pensar, se hoje está faltando qualidade de vida para os idosos, como que vai ser em 2055? Vai ser melhor porque tudo melhora. Só que a gente tem que pensar que as coisas não melhoram sozinhas, né? Elas vão melhorando de acordo com que a gente vai colocando a mão na massa e mudando o mundo, né? É muito comum um discurso no meio espírita sobre o mundo de regeneração, né? E a gente fica esperando que vão ser enviados espíritos, né, que vão ajudar o mundo a melhorar, e parece que aí a gente se exime um pouco de fazer a nossa parte, né? Mundo de regeneração não é mágica, né? Deus não vai fazer pelo mundo o que é papel nosso fazer. Então, o idoso em 2055 não vai ter uma qualidade de vida se a gente não der qualidade de vida para os idosos agora, né? Então, a gente precisa pensar como fazer isso. A gente precisa criar caminhos novos para estabelecer uma qualidade de vida para os idosos desde agora. E uma das preocupações, né, vem justamente agora com a Covid-19, porque você tem visto no noticiário, vou dar um exemplo, a Suécia subestimou essa questão da pandemia e eles estão começando a tomar iniciativas, né, de controle somente agora. E aí o que tem de problema nisso? O país está infectado, né, teve um surto muito grande na Suécia da Covid-19, e o governo decidiu que os hospitais vão dar prioridade somente para pessoas até 40 anos de idade para utilizar a UTI. Por quê? Porque são pessoas que estão no auge da idade produtiva e da perspectiva econômica financeira, essas pessoas vão fazer muito mais falta do que um idoso, né? Então, se a gente ficar olhando para o idoso somente dessa perspectiva materialista, em que ele não produz, em que ele não está mais na idade produtiva, ele vai ser encarado, né, como a Suécia está fazendo, de forma totalmente equivocada. Ele vai ser encarado como algo de segunda categoria. Então, salva primeiro aqueles que estão na idade produtiva, dá UTI para aqueles até 40 anos de idade, e daí, se sobrar leito, você dá para o idoso, né? Isso é totalmente desumano. E olha que a Suécia tem um alto índice de desenvolvimento humano, né? Vira e mexe, a gente cita como exemplo de país aí com qualidade de vida, de respeito à natureza. Entretanto, a gente não vê essas questões mais humanas, né? Então a gente precisa repensar. Será que é justo a gente dar UTI para pessoas de 0 a 40 anos e não dar para o idoso? O que diferencia um do outro? Ambos não são vidas humanas, né, que precisam de atendimento, que precisam de carinho, de atenção, principalmente quando estão doentes, né? Então a gente precisa pensar nisso. Bom, 89% desses idosos hoje no Brasil vivem em áreas urbanas. Isso, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, isso tem um impacto muito grande em como esses idosos vivem. A gente vai falar um pouquinho mais, então eu não vou me aprofundar agora. E o Brasil hoje é o 58º país, né, com a melhor qualidade de vida para os idosos. O número 58 no ranking de melhor condição para os idosos viverem. A gente vê que não é uma condição das melhores, né? Então, o que está faltando? Né? Será que a gente está sabendo o que está faltando para o idoso? Bom, e para a gente partir para a nossa conversa hoje, aí, inclusive para a gente trazer a perspectiva espírita desse assunto, a gente precisa entender primeiro como que a gente vai entender a sociedade em volta da gente, como que a gente lida com ela. A gente tem que primeiro entender como a gente é, né? Nos conhecer. E aí, a gente precisa enxergar o ser humano na sua totalidade.
a gente pode dizer que o ser humano ele é constituído de três perspectivas, né? A primeira, a gente está encarnado, então é a perspectiva biológica, nós somos seres biológicos, né? Nós usamos um corpo material, um corpo biológico. Depois nós temos a perspectiva sociocultural. O que é a perspectiva sociocultural? Você reencarna, né? Você reencarnou no Brasil, nessa última encarnação, né? E o Brasil ele tem determinada cultura. Ele é constituído politicamente, socialmente, culturalmente de determinada forma. E como você vai agir, o que você precisa para a sua encarnação, está totalmente atrelada com a cultura onde você vai nascer. Então, a influência sociocultural é muito grande em como nós vamos nos constituir nessa encarnação. Tudo nos influencia, nós influenciamos a sociedade e a sociedade influencia a gente. Né? Digamos que você tivesse nascido num país do Oriente, a forma como você enxerga o mundo e as coisas seriam diferentes. Então, nós somos seres biológicos, seres socioculturais e seres espirituais, né? Nós, como espíritas, a gente não pode esquecer a perspectiva espiritual. Nós somos espíritos imortais. Então, esses três componentes formam o que a gente acredita ser a totalidade do ser humano. Bom, se a gente for começar a pensar primeiro da perspectiva biológica, né? O que é a velhice? O que é a terceira idade quando a gente pensa da perspectiva somente biológica? A gente vai conversar sobre a terceira idade dessas três perspectivas para a gente entender a importância dessa fase, não só na nossa vida, né, que vai vivenciar isso, né, se nós tivermos merecimento de chegar, né, nessa fase, na terceira idade. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas, né, a gente fala infelizmente, né, que tem pessoas que não chegam a essa fase, acabam desencarnando antes, mas cada um está dentro do seu plano reencarnatório. Aqueles, né, nós esperamos que nós vamos chegar à terceira idade, esses que vão chegar à terceira idade, a gente vai viver a terceira idade da perspectiva biológica, sociocultural e espiritual. Da perspectiva biológica, o que é a terceira idade, né? A terceira idade, ela está totalmente atrelada à transformação da matéria, né? Então, tudo que é material está sujeito à transformação. Na natureza, nada se perde, né, e nada se cria, tudo se transforma, já dizia o Lavoisier. Então, tudo que é material, ele tem uma data de permanência, né? Ele vai, em algum momento, se modificar ou se destruir. Isso é um fato. Biologicamente, esse corpo que nós utilizamos, ele vai se destruir, ele vai se modificando e ele vai se destruir porque ele está sujeito às leis da matéria. Então, tudo acontece dentro de um ciclo. O ciclo do nascimento, do amadurecimento, do ápice e da destruição. Então, tudo que é vivo, uma hora morre. Isso é uma lei da natureza. E o próprio Kardec já falou disso na lei de destruição lá do Livro dos Espíritos, né? Acho que eu até coloquei aqui para vocês, lei de destruição. E como que isso vai funcionar biologicamente? Eu não sou da área da biologia, se tiver alguém aqui assistindo que possa colocar nos comentários aí melhor para a gente. Mas o que é a lei de destruição? É a teoria da deterioração da síntese proteica, né? Basicamente vai falar que, né, toda vez que a gente respira, você respirou, vai acontecer a deterioração da síntese proteica, e isso causa o envelhecimento. Então, enquanto você está respirando, você está envelhecendo, né? Isso faz parte do processo biológico. Até coloquei para vocês, né? Essas modificações refletirão nas células, nos tecidos, nos órgãos do corpo humano, alterando-os morfológica e funcionalmente. Então, o simples ato de respirar vai alterando o nosso organismo, né? Então, a gente vai ter um período em que esse corpo usa para ser desgastado, e quando ele vai chegando para o ápice, é o processo do envelhecimento, né? O corpo ele vai perdendo algumas funcionalidades, então isso vai ocasionar biologicamente o envelhecimento. Bom, isso seria da perspectiva biológica. Se nós formos falar da perspectiva sociocultural, é muito mais complexo. Por quê? Porque ser idoso no Brasil é uma coisa, ser idoso na Europa é outra, ser idoso no Japão é outra completamente diferente, né? Então, a perspectiva sociocultural ela é totalmente
essencial na forma como nós estamos enxergando o idoso agora, durante essa pandemia, né? A gente vai ver, que a gente vai ver essas diferenças no tratamento dos grupos de risco de um país para o outro. Isso é completo reflexo de como a nossa sociedade e a nossa cultura enxerga esse grupo, né? Então, a gente vive numa sociedade ocidental, né, em que o regimento das coisas é pautado basicamente pela economia, pela produtividade e pelo consumo, né, pelo mundo financeiro. Isso causa um impacto em como os idosos são vistos? Sim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente se discutiu muito sobre a previdência social, né, pública. E a previdência ela é encarada hoje como um custo, como um gasto. E aí a gente pensa assim, essa pessoa que hoje, né, tem acesso à previdência, que pede a sua aposentadoria, foi uma pessoa que já trabalhou durante muito tempo, né, trabalhou 35, 40 anos produzindo, criando riquezas no país, e que hoje, né, ela atingiu a fase, né, da vida dela em que o corpo já não aguenta mais tanto trabalho. E aí ela deveria ter direito pela Constituição, né, e pela moral da sociedade, a moral da sociedade tem que propor isso, de ter o seu merecido descanso, né? O Livro dos Espíritos também vai colocar isso, né? Quando Kardec pergunta, o que a gente, estou aqui falando, né, do meu modo, mas assim, como a gente poderia cuidar dos idosos, dos mais velhos, aqueles que já não podem trabalhar mais? E os espíritos são categóricos, aqueles que ainda têm saúde, que trabalham, devem cuidar dos mais velhos, como eles fizeram por nós. Então, é justo, né? Está na lei de Deus nós cuidarmos daqueles que já cuidaram da gente. Só que quando chega, né, o momento deles serem cuidados, a gente encara isso como um custo, como um gasto, né? Não encara como uma coisa justa, que é necessária para a vivência do idoso. Então, a gente vê isso também, por exemplo, quando você grupos defendendo, né, que a economia não pode parar. Então, por causa de alguns grupos de risco, a economia não pode parar. Não estou aqui desmerecendo a importância da economia, até porque nós vivemos, né, em função da economia. A gente está inserido nesse sistema onde a economia é o pilar, né, do funcionamento da sociedade. Mas a gente precisa trazer isso para o chão, né? O Brasil hoje já está com mais de 1.200 mortos da Covid-19. Desses 1.200 mortos, a grande parte são constituídos de idosos. E aí, não são 1.200 números apenas, são 1.200 famílias, né? Pessoas que estão sofrendo, que perderam avós, que perderam pais, que perderam irmãos, tios. Então, se a gente pensar, né, a economia não pode parar de jeito nenhum, é bom a gente refletir, né? Se fosse na nossa família, quem da nossa família poderia desencarnar para que a economia continue funcionando? Se a gente trouxer para a gente, com certeza, a perspectiva vai mudar, né? Então, a gente precisa sim pensar em maneiras de manter a economia funcionando, entretanto, a gente precisa proteger a vida, né? Nós, como espíritas, sabemos que a vida é o bem maior que a gente tem aqui, né? A oportunidade da reencarnação, ela é essencial para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então a gente não tem direito de decidir pela vida do outro, né? A gente não tem direito de decidir pela vida daqueles que estão no grupo de risco. A gente precisa zelar por eles, porque isso também faz parte da nossa prova, né? A forma como nós estamos agindo diante da Covid-19 e da vida das pessoas que estão nos grupos de risco fazem parte também das nossas provas e de como que nós vamos agir diante desse cenário. Tudo isso, né, vai ser cobrado pela nossa própria consciência depois. Então a gente precisa refletir como que a gente está agindo nesse momento, né? Então, como a gente está dentro de uma sociedade ocidental que é pautada basicamente pela economia, aquele que não produz mais, que não está mais dentro da fase ativa do trabalho, é encarada como um custo, como um gasto, né? Então a gente precisa modificar isso. São seres humanos, são pessoas que nós amamos, né? São os nossos avós, são nossos pais. Bom, como que isso funciona nas sociedades orientais e tribais, né? Só para a gente fazer uma comparação. No Oriente, o idoso ele é visto como um ancião
com sabedoria, né? Ele é visto como uma pessoa que já viveu muito tempo, que adquiriu muitas experiências e que agora podem ensinar. Nas sociedades tribais, normalmente os líderes, aquelas pessoas que governam, que fazem os regimentos, são as pessoas mais velhas. O conselho, né, de governo dessas sociedades tribais no geral são pessoas mais velhas. Porque acredita-se que quem viveu mais sabe mais, portanto pode ditar mais normas corretas. E aí a gente vê a diferença. Né? Enquanto aqui o idoso ele sofre com diversos problemas, que a gente ainda vai acabar comentando, eu até trouxe algumas notícias aqui para a gente ver. Em algumas sociedades como as tribais e as orientais, o idoso tem papel de destaque, né? Ele é visto como uma pessoa essencial no funcionamento da sociedade deles, que às vezes não é pautada somente pela economia, mas é pautada pelos valores, pela ética, pela sabedoria. Então, cria-se uma diferença. Né? Então, nós encarnamos hoje numa sociedade pautada pela economia, vamos ter uma experiência, quando formos idosos, X. Se tivéssemos encarnado no Japão, na China, ou numa sociedade tribal, teríamos uma experiência Y. Isso está, claro, atrelado às nossas necessidades enquanto espíritos. Bom, dentro ainda desse campo sociocultural, a velhice ela acaba entrando dentro do culto do padrão de beleza, né? Da ditadura da beleza que a gente vive, principalmente no Ocidente também. O que é isso? Cria-se um padrão do que é bonito e do que é feio. E aí, o bonito é o jovem, o bonito é o forte, o bonito é o branco, o bonito é o olho azul, e você cria padrões de beleza em que você exclui muitas pessoas. Não é só o idoso que é o alvo, né, do padrão de beleza. A grande parte das pessoas não estão incluídas dentro do que são o padrão de beleza. Mas o idoso, ele é um alvo que se tem medo, né? Ele é uma fatalidade, né? Fatalidade no sentido de que vai acontecer de qualquer maneira, e todo mundo tem medo, né? Cria-se um horror ao envelhecimento, porque a pele enrugada é feia, o cabelo branco é feio, né? Você não tem todas as funcionalidades, você não tem mais aquele corpo atlético. Então, cria-se um horror ao envelhecer, a ponto de mentir a idade, né? Quem nunca mentiu a idade? Mente-se a idade. Muitas pessoas entram em diversas cirurgias plásticas pelo medo do envelhecimento. E assim, não estou falando que a vaidade é ruim, né? A gente está no mundo de provas e expiações, ninguém aqui é espírito perfeito, né? Todo mundo tem a sua vaidade, e a vaidade, ela é saudável dentro de um determinado limite, né? Quem não gosta de estar bem penteadinho, com uma roupa bonita, né? Com a barba arrumadinha, com a barba feita, né? Então, assim, a gente precisa estar bonito, faz parte da nossa apresentação em sociedade, e a gente se sente bem com isso. Entretanto, a gente não pode se pautar pelo padrão de beleza a ponto de nos modificar, né? A ponto de negar quem nós somos para se encaixar num padrão que não é nosso. E o idoso é a principal vítima disso, né? O idoso ser velho hoje na sociedade carrega uma palavra pejorativa, né? Tanto é que a gente fala, isso é velho, aquilo a palavra velho, ela ficou encarada de forma pejorativa. Então, por quê? Né? A velhice, ela é uma fase natural e ela vai acontecer. A gente correr contra o tempo não funciona, não adianta. A gente precisa aceitar, né, como as coisas funcionam, e não só aceitar como as coisas funcionam, como nos aceitar e saber que a gente também vai estar dentro desse processo, porque senão a gente cria isso aí, ó, a criminalização do envelhecer, né, a ponto de hoje em dia é muito comum, né, o neto não ter paciência para ouvir as histórias do avô, o vovô começou a falar, né, quantas vezes a gente já viu isso, né, a velho gosta de ficar falando. Não é isso, gente, né? É porque existe uma carência de atenção, ninguém dedica mais tempo, né? Tanto é que são raros os grupos que se dispõem, às vezes, a ir numa casa de acolhimento, conversar com idosos que estão lá abandonados pela família há muito tempo, né? Então, a gente criminaliza a terceira idade, e isso é um processo que precisa mudar.
Até porque nós somos seres espirituais, nós sabemos disso e nós sabemos as consequências de tudo que isso envolve, né? Então, enquanto seres espirituais, nós sabemos que somos espíritos, né, e que somos imortais. Então, enquanto espíritos, nós não estamos colocados, né, nós não estamos subjugados às modificações da matéria, enquanto espíritos, né? Então, a matéria, ela não faz essa, o espírito não sofre alteração da matéria. E como é que funciona? Portanto, o espírito ele não está ligado à velhice, mas quando encarnado, ele está atrelado à fase da velhice, que é essencial para o aprendizado e para o crescimento do espírito. E aí, como que vai funcionar isso? A gente sabe que antes de reencarnar, a gente faz um planejamento, né? A gente tem o planejamento reencarnatório, e nós vamos ter determinado período de vida, né, aqui na Terra. E nós temos o fluido vital, né? Nós temos o fluido vital necessário para estarmos encarnados aqui na Terra. O fluido vital, o nosso perispírito ele é encharcado desse fluido, né? E a gente tem a capacidade ao longo da encarnação de também adquirir ele através da alimentação, através da água, do ar, né? E a gente vai administrando como a gente gasta esse fluido vital. Como assim administrando? Se você tem uma vida equilibrada, né, alimentação saudável, não tem vícios ou poucos vícios, né, porque não ter vício é difícil, mas você tem poucos vícios que prejudiquem a saúde, isso vai mantendo o seu fluido vital. Agora, se a gente tem uma vida desregrada, né, vários vícios, não se alimenta muito bem, a gente vai gastando esse fluido vital com mais rapidez. Então é como se a gente tivesse uma bateria, né, uma bateriazinha. E essa bateria, ela vai sendo administrada de acordo com a gente age, né, com o nosso comportamento. Mas uma coisa é fato. Mesmo que você administre muito bem essa bateria, uma hora ela vai se esgotar. Ela vai acabando, né? E aí, quando ela vai chegando no finalzinho, biologicamente, é como se o nosso corpo ele não conseguisse mais produzir fluido vital, né? Ou manter o fluido vital que a gente consome através da alimentação, da água, do ar. E aquele que já reencarnou naturalmente com ele já está chegando no finalzinho. Então a gente percebe uma diminuição da vitalidade no corpo, né? A gente vai ficando mais magrinho, né? O corpo ele vai ficando mais frágil, a gente já não tem a mesma animação para fazer determinadas coisas que tinha antes. Então toda aquela energia que é presente no jovem, ela vai se apagando já no idoso. É um processo natural e está dentro da lei espiritual, né? Porque ninguém vive para sempre, né? Uma hora todo mundo vai voltar para a pátria espiritual, né? E ainda bem que é assim, né? Porque uma única encarnação, numa única possibilidade, numa única cultura, não permitiria que a gente aprendesse tudo que a gente tem para aprender. Então, quando essa bateria vai chegando no final, esse fluido vital vai acabando, nós vamos entrando no apogeu do que é a terceira idade. Então, espiritualmente, é assim que funciona, né? Essa fase é importante. Mas por que ela é importante? Qual que é exatamente a necessidade da gente passar pela fase da terceira idade, né? A gente não poderia, por exemplo, reencarnar, né, criancinha, e ficar dentro do padrão fase adulta até o desencarne? A gente não poderia pular, né? Deus não poderia ter feito somente 2 fases de encarnação, não uma terceira? Por que existe essa terceira, né? Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então existe um porquê. Por que existe? Por que ela é importante? Então, vamos colocar agora alguns tópicos aí para a gente conversar sobre isso. A primeira foi o que a gente já falou, né? Ninguém vive para sempre nesse planeta, e ainda bem que é assim, né? Então, existe a necessidade de uma fase em que a gente vai sendo alertado. Olha, a encarnação, ela tem um limite, e a gente já está entrando nessa terceira fase, né, que é uma fase que ela não, a gente já fala assim, é a fase final, né? Hoje em dia se vive cada vez mais. A perspectiva, né, de vida, ela vai aumentando cada vez mais, ainda bem, né? A própria Revista Espírita traz, né, alguns textos que fala que
nos planetas mais evoluídos, se vive mais, né? A medida é que quanto mais evoluído, planetas mais evoluídos, mais a encarnação dura. Então, quando a gente entra na terceira idade, não quer dizer que a gente está no final, muito pelo contrário, né? Quer dizer que a gente ainda tem uma grande caminhada pela frente, mas que já é a caminhada de preparação, né? Essa é a intenção da terceira idade. Segundo ponto que a gente vai conversar é que ela é uma experiência necessária para o espírito. Mas como assim uma experiência necessária para o espírito? A terceira idade, ela vai propiciar diversas coisas que talvez nas outras fases a gente não tenha, ou se tem, não tem na mesma intensidade que a terceira idade vai propiciar, né? Então, por exemplo, resignação. Por que resignação? A gente sabe que a gente não vai viver para sempre. E a gente sabe que a terceira idade, ela não tem como fugir, né? Ela é irreversível. Então, nós temos que nos resignar de que o tempo passa, né? E o tempo tem um valor. Então, se a gente pensar que em algum momento aqueles que a gente ama vão partir, né? Nós vamos partir, nossos filhos que ainda são crianças, os netos dos nossos filhos que ainda nem reencarnaram vão partir. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, a gente se resigna com aquilo que a gente não muda. E a resignação é importante porque a gente treina ela nessa fase, mas a gente usa ela em todas as outras, né? Quando você tem um problema que não pode resolver, quando você vê uma situação como essa da Covid-19, em que foge da nossa alçada, arrumar isso, né? Acabar com isso, a gente aprende a resignação. Então a resignação é importante, né? É algo importante ser treinado. A gente treina também a humildade. Mas por que a humildade? A gente não consegue mais fazer todas as tarefas que nós fazíamos antes. Então, você depende de alguém para ir no mercado, às vezes para você, ou para retirar uma aposentadoria, ou você depende de alguém para te lembrar dos horários de remédio, ou você depende de alguém simplesmente para te levar para passear, porque já não consegue dirigir mais. Então, essa fase da terceira idade, ela faz com que a gente exercite a nossa humildade. Não que a humildade não seja exercitada nas outras fases, né? Na infância, por exemplo, você também está dentro desse período, né, em que depende do pai e da mãe para tudo. Mas a infância ela é menos consciente, né? A terceira idade ela é muito mais consciente, porque você já passou por toda uma encarnação, né? Já teve diversas experiências, diversas situações em que pôde exercitar a humildade, e quando você chega na terceira idade, você consegue se apoderar dessa virtude, né? Então, é essencial essa fase também para o treino da humildade. A gente passa a ter mais a noção da importância do tempo, né? Eu estava lendo recentemente uma reportagem, né, de uma pesquisa de uma pessoa da USP, eu não me lembro agora o nome, se eu lembrar eu coloco aí depois um comentário para vocês, que falava que uma pessoa estava entrevistando diversos idosos que já estavam doentes, estavam em fase terminal da vida, e o que eles tinham mais para falar, né, da vida. E todos eles falavam, quase todos, né, falavam que deveriam ter aproveitado o tempo melhor. Então você vê que isso é uma coisa recorrente, né? E que talvez essa fase ela traga uma reflexão melhor do tempo, né? Como que a gente viveu esse tempo? Como que a gente viveu a encarnação que foi dada para a gente? Então vamos ouvir os idosos, né? Vamos conversar com eles, porque a gente tem muito a aprender com eles, com a experiência deles, com o que eles já viram da vida, para que a gente construa a nossa vida, né? Bom, a gente também passa a ter o desenvolvimento da espiritualidade. É muito comum, né, quando a gente é jovem, está trabalhando, está estudando, está fazendo diversas coisas, você ficar mais voltado para as questões materiais, né, preocupações de pagar conta, cuidar da família, né, e às vezes o lado espiritual, ele acaba ficando um pouco de lado. Quando você já está aposentado, não exerce todas as atividades, né, que você precisa exercer normalmente, você tem mais tempo para pensar sobre a vida. E isso propicia também
o maior desenvolvimento da própria espiritualidade. Por isso é um processo importante, né? Dentro da questão espiritual, a terceira idade é aquele estágio em que a gente vai treinando para desapegar das coisas, né? Se desapegar das coisas materiais, desapegar até da família, né? Um desapego saudável, porque a gente sabe que a gente chega na Terra sozinho e a gente volta para o plano espiritual sozinho. Ninguém vai ou volta junto com alguém, né? Ainda que você reencarne com um irmão, por exemplo, gêmeo, você nasceu sozinho, ninguém nasceu no seu corpo com você, né? E na hora do desencarne é a mesma coisa. Então, essa fase é bom para a gente pensar, né, sobre a finitude da vida aqui na Terra, e a gente já vai treinando, né, para a próxima fase, que nós temos a certeza, né, como espíritas, nós temos a certeza da vida após a morte. A gente vai nessa fase concretizando a possibilidade de que isso uma hora vai chegar, né? Então a gente treina a nossa espiritualidade. Terceiro ponto, a terceira idade, a velhice, ela é uma prova para os familiares, para quem está em torno dessa pessoa. E por quê, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar assim, ele vai tirar lá, né, do honra teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há te dar. E aí ele comenta, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, né, mas também assisti-los às suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na nossa infância. Então, essa fase em que o idoso ele fica mais dependente do núcleo familiar é uma prova também para a família. Como a família está reagindo? Como a família está cuidando? Né? Então, a gente tem a perfeição, né, da vontade de Deus faz com que todas as coisas se encaixem. E aí é nisso que nós precisamos prestar atenção, né? Como eu comentei lá atrás com vocês. Como que a gente está agindo com os idosos, que são um grupo de risco, nesse momento da Covid-19? A gente está protegendo o idoso? Né? A gente está falando para eles ficarem em casa, está evitando visitá-los, mas mesmo assim está ligando todo dia para marcar presença, não deixar sozinho. Né? Como que a gente está agindo? Então, é uma prova para os familiares. Né? A terceira idade também é uma prova coletiva para a sociedade. Como assim? O que a gente estava conversando lá atrás, né? O idoso, ele, quando a gente fala da previdência, da aposentadoria, a gente vê que alguns se aposentam, mas continuam trabalhando. E aí há uma certa romantização, né, a pessoa tem 80 anos e ainda trabalha, né, que legal, poxa vida. Só que tem que ter um limite saudável, né? Esse idoso, ele trabalha porque ele gosta, ou ele trabalha porque ele ainda precisa complementar um pouco de renda para viver com o mínimo de qualidade, né? Para viver com o mínimo de dignidade. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Quantos idosos não continuam trabalhando, mesmo depois da aposentadoria, porque não consegue se manter, né? Porque não consegue ter um mínimo para viver. Então a gente precisa refletir socialmente. E aí vai muito além disso também, né? Eu trouxe algumas notícias aqui para a gente ver, né? Olha essa aí, o abandono dos idosos no Brasil. Né? Com a ilusão de se viver eternamente, né, o país sofre com um aumento da expectativa de vida. Então, olha, né, olha que coisa, né? A gente devia estar comemorando o aumento da expectativa de vida. Entretanto, quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais aumenta o problema dos idosos. São mais pessoas naquele grupo relegado, né, que não tem acesso a lazer. O que é o lazer do idoso hoje? Será que a gente já pensou nisso? O lazer do idoso, né, para muitas pessoas, é ficar na praça, jogar um dominó, né, conversar com os vizinhos. Não, né? A gente precisa pensar na qualidade de vida no idoso e como que isso vai acontecer, né? Então, levar para passear, né? Fazer com que ele se sinta incluído na sociedade. Então, a gente precisa incluir o idoso na nossa vida, né? Na vida que a gente leva. A gente gosta de ir ao cinema, a gente gosta de sair para comer lanche, a gente gosta de passear, a gente gosta de fazer tudo isso. Por que o idoso não gostaria? Né? Por que ele não pode vir incluso com a gente nesse momento? Telefone tocando, desculpa, acontece. Outra notícia aí.
Polícia resgata idoso de 84 anos vítima de maus tratos em Goiânia. Isso também é muito mais comum do que a gente imagina, né? Como tem crescido os casos de maus tratos em idosos, né? Outra notícia para a gente ver, né? A dificuldade de locomoção provoca o isolamento dos idosos. Isso é muito comum, né? Vou dar um exemplo para vocês. As calçadas, né, aqui no Brasil, são totalmente irregulares. E aí o idoso, se ele cai e quebra alguma parte do corpo, a recuperação para ele é muito mais complicada do que uma pessoa jovem. Então, o idoso às vezes prefere não sair de casa, né? Porque ele sabe que a calçada é irregular, porque ele sabe que as pessoas, os transeuntes, né, que estão na calçada, não têm a paciência, às vezes, de esperar ele andar, e passa esbarrando, passa correndo. Medo da violência, né? A gente sabe que o idoso não consegue, por exemplo, correr de um assalto, né? Se vê que está acontecendo alguma coisa. Enfim, inúmeras coisas que faz com que o idoso se isole em casa. E aí, o que isso faz? Grande índice de depressão em pessoas da terceira idade, porque a família não visita, ele não consegue sair de casa sozinho muitas vezes, e aí o isolamento acaba causando depressão, né? Aqui no Brasil tem crescido o índice de suicídios na terceira idade, é um índice muito grande, né? Então a gente precisa pensar, o que está acontecendo de errado? É interessante a gente pensar que existem algumas pandemias que são silenciosas, né? Então, o isolamento do idoso, o maltrato, o abandono, tudo isso é uma pandemia, né? Isso acontece aos montes todos os dias. Só que a gente não ouve falar e a gente não se preocupa, né? Então, por isso que foi importante, né, a questão do grupo da terceira idade ser levantado com a Covid-19, porque a gente passa a refletir quem são essas pessoas e quais são os problemas dela. O problema dela não é só o Covid-19, o problema dela é tudo isso, né? Então a gente precisa formatar novamente a nossa sociedade para que os idosos sejam inclusos nela. Hoje, a sociedade não está formatada para o idoso, não inclui o idoso dentro da nossa sociedade, né? Bom, e aí, a gente precisa pensar na gente, né? Que tal a gente nos treinar para a velhice? Que tal nos treinarmos para a velhice? Porque à medida que a gente vai nos treinar para a velhice, a gente está treinando, a gente está melhorando também a vida daqueles que já são idosos, né? Então, aceitar que tudo muda. Isso é um fato, né? Não tem como a gente mudar isso. A única coisa que não muda é a mudança, que essa é uma verdade, né? A mudança sempre vai existir. Tudo passa, né? E tudo se transforma. Então, se a gente se resignar de que tudo que está à nossa volta vai mudar, vai se transformar, vai passar, a gente começa a entender o nosso caminho para a velhice. Se a gente pensar também em aceitar a gente como a gente é, aceitar o nosso corpo, aceitar as modificações que o nosso corpo vai apresentar ao longo da nossa vida. E isso não tem que ser motivo de nossa, puxa vida, né, eu tô ficando velho. Imagina, né? A gente precisa entender isso como um benefício que Deus está dando para a gente, né, da nossa encarnação, essa oportunidade de estar aqui reencarnado, não é verdade? Então, aceitar quem nós somos, aceitar o nosso corpo, aceitar as modificações que vão acontecendo no nosso corpo, é treinar também para envelhecer, né? Aceitar as nossas experiências e saber lidar com elas. Por que aceitar as nossas experiências? Cada um tem uma vida. Às vezes a gente fica pensando, né? Se eu quisesse ter uma vida, eu queria ter uma vida igual do fulano, né? Eu queria ter uma vida igual do João, do José, eu queria ter uma vida igual da Maria, mas a vida de cada um é a vida de cada um. A gente tem que aceitar as nossas experiências. Cada um possui a sua experiência, e é isso que a gente precisa pegar para a gente, dar valor às experiências que a gente tem, porque senão a gente não vai aprender, né? O que vai acontecer? A gente vai ter várias experiências durante a encarnação, vai chegar no final da encarnação, a gente não aprendeu exatamente nada, né? As experiências não foram efetivas, foram efetivas, mas a gente não soube aprender com elas. Então, aprender com a vida que a gente teve, que a gente está tendo, é treinar para envelhecer, para termos uma velhice saudável, né? Aceitar os idosos que você convive e aceitar como eles são, né?
aceitar que todo mundo tem as suas manias. Você tem as suas manias, eu tenho as minhas manias, e os idosos têm total direito de ter as manias deles também, né? As opiniões, de ter a visão de mundo, né? Às vezes a gente encara o idoso como uma pessoa fechada, mas a gente também não vê que são pessoas, né, que nasceram há 70 anos atrás, e a sociedade de 70 anos atrás é outra, né? Então, eles não têm a obrigação de enxergar o mundo da mesma maneira que a gente, ou que uma pessoa, né, uma criança ou adolescente tem, né? Então, aceitar o idoso como ele é, aceitar como, até porque a gente vai passar por isso, né? Quando nós somos idosos, o que vai acontecer o mundo que vai ter daqui 50, 60 anos vai ser outro, né? Então, a gente vai estar ainda pegado com a visão do mundo de 2020, né? Não com a visão de mundo de 2060. Então, a gente vai querer ser aceito, então precisamos aceitar agora, né? Cada um tem o total direito de ser como é. E aí, principalmente, né? Se amar, amar a sua vida, amar quem você é, amar quem está em torno de você, e pensar sobre isso com efetividade, né? Pensar sobre isso na prática, porque os idosos existem, eles estão na nossa família, são pessoas que nós amamos, não são pessoas descartáveis, né? Que podem ser colocadas em risco para que a sociedade funcione, para que a economia não pare. São espíritos que já fizeram muito por nós e que agora é hora da gente mostrar a nossa retribuição, né? Mostrar a nossa gratidão por tudo que já fizeram por nós, por tudo que já construíram na sociedade. Então, como que você vai fazer isso agora nesse momento, né? Ligue, né, para os seus pais, ligue para os seus avós, para os seus tios, para aquelas pessoas que você sabe que está lá isolada, está sozinha. Fale para ela que você ama ela, que você se preocupa, mostre que você está preocupado. E também se cuide, né? Cuide de você mesmo. Porque se você está se cuidando, você vai impedir, por exemplo, que uma contaminação aconteça em outros grupos, né? Então não saia de casa. Se sair de casa, use máscara, né? A máscara é importante. Então, evite, né? Cair nessas redes de notícias falsas que falam que o vírus não existe, né, que fala que só o grupo de risco é idoso mesmo, então não tem problema, você que é jovem pode sair. Não é assim que funciona, né? Vamos refletir sobre isso, porque esse é o nosso futuro, né? É o presente das pessoas que nós amamos e é o nosso futuro. Então, que nós possamos aprender, né, com os idosos, né, nossos idosos aí que estão nos assistindo, podem deixar aí os comentários, né? Podem colocar aí o que vocês acham, né, que a gente pode aprender nesse momento aí da Covid-19 com relação a essas relações, né, como que a gente está se comportando, o que precisa melhorar, né? Acho que esse é o momento do diálogo, esse é o momento que a gente pode conversar sobre isso. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se cuidem, fiquem com Deus, né, que todas essas energias de amor, do bem, da paz, né, de Deus cheguem até a gente, que nós possamos manter o nosso coração tranquilo, nossa mente tranquila, que nós possamos saber passar, né, por essa fase difícil da maneira mais proveitosa possível, que nós possamos estar juntos nessa, cuidando de nós mesmos, cuidando daqueles que nós amamos, e que nós possamos refletir, né, sobre essas pessoas, né, que hoje estão nesse grupo de risco, nossos idosos queridos, mas não refletir somente nesse momento, mas refletir em todos os aspectos da sua vida, como que nós possamos tornar a vida dos outros melhores, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar juntos sempre. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, então nossa gratidão ao Beto pelo seu tempo, por suas reflexões, por ter vindo nos trazer as suas palavras com seu conhecimento. Então agora nesse momento, né, quem pegou sua água, quem também não pegou, vamos fechando os olhos, agradecendo a Deus por estarmos reunidos e vamos pedindo que Deus envie até nós, os nossos lares, os nossos mentores, os mentores dessa casa que nos acolhe,
para que eles venham nos dar um passe, fluidificar a nossa água, e com pensamento elevado a Deus, eu vou então lendo uma mensagem para que vocês possam ir recebendo passe, nós possamos ir recebendo passe e a água sendo fluidificada. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. É do Emmanuel, do livro Recanto de Paz. Então, que todos nós possamos ter uma boa noite de sono, de descanso. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima. Fiquem com Deus.